Você pode nesse momento fechar os seus olhos. Você pode nesse momento elevar o seu coração, os seus pensamentos a Deus nessa hora, ao Senhor. Você pode nesse momento aquietar o seu coração. Aquietar o seu coração, para que você possa saber que Deus é Deus. Que você possa saber com toda certeza que o Deus das Escrituras, o Deus a quem nós acreditamos, Ele continua sendo Deus. Aquieta o teu coração nessa hora e eleve os seus pensamentos a este Deus, porque esse Deus está aqui, esse Deus se faz presente. Ele diz que aonde há dois ou mais em nome dele, Ele se faz presente, Ele se manifesta. Nesse momento, declare a Ele, fale aquilo que sai do seu coração, fala aquilo de modo genuíno, de modo sincero. O porquê que você está aqui? Por que você veio para cá nessa noite? Qual é a razão, qual é o propósito, o que te trouxe até aqui? Eu não sei o que te trouxe até aqui. Eu não sei quais motivos humanos te trouxeram até aqui. Mas eu sei que acima dos motivos humanos, há um Deus soberano, há um Deus eterno, há um Deus que nos chama para a presença dEle. Que nesse momento você possa falar a esse Deus. Se talvez não sair palavras, você possa somente falar em pensamentos com Ele. Você possa somente expressar o que está no seu coração para Ele nessa hora. Porque Ele está aqui e Ele quer te ouvir. Ele quer te sentir. Ele quer que você entregue para Ele aquilo que você tem, aquilo que você deve entregar nessa noite. Ele quer que você entregue nessa hora o seu coração. Entrega nessa hora aquilo que você tem para o Senhor. Talvez possa ser coisas boas, talvez possa ser coisas que não são tão boas assim. Mas essa é a hora, esse é o dia que o Senhor determinou para que você estivesse aqui neste lugar, para que você pudesse entregar para Ele. Pai, nessa hora nós te entregamos, Senhor, todas as coisas. Nessa hora nós te entregamos, Senhor, o nosso coração. Nessa hora, Senhor, nós entregamos, ó Deus, tudo que há em nós, Senhor. Ah, Senhor, todas as coisas nessa hora. Nós colocamos todas elas aos teus pés. Nessa hora nós nos rendemos a Ti. Nessa hora nós nos entregamos ao Senhor. E que nesse momento, tudo, Senhor, tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que não pertence a Ti, tudo aquilo que é um impedimento, tudo aquilo que é um empecilho, tudo aquilo que é um obstáculo, tudo aquilo que de alguma forma impede, que de alguma forma atrapalha, que de alguma forma distrai, que de alguma forma incomoda. Senhor, nessa hora nós entregamos todas as coisas. Nessa hora nós nos achegamos a Ti. Diante dos Teus pés, nós colocamos todas as coisas, Senhor. Todas elas diante do Senhor. Nós entregamos tudo, Senhor. E assim estamos prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, nessa noite. Nós esvaziamos o nosso coração. Nós esvaziamos o nosso eu. Nós nessa hora nos desprendemos de todas as coisas. E nessa hora nós nos entregamos completamente a Ti, inteiramente ao Senhor. Toma o Teu lugar de honra entre nós nessa noite. Toma o Teu lugar de majestade, o Teu lugar de soberania nessa noite sobre nós, Senhor. Porque aqui estão, Senhor, os Teus filhos. Nós somos os Teus filhos, Senhor.
E aqui estamos mais uma vez. Que o Senhor, que é o nosso Pai, fale aos nossos corações poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus, você pode expressar a Ele gratidão, louvor, adoração. Boa noite, jovens. Vocês estão bem? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida nesse momento. Quero agradecer aqui o convite de vocês para estarem aqui, compartilhando a palavra, agradecer os músicos, todos que ministraram aqui. E eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Deus deseja falar. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 3, o verso 11, nós vamos ler para iniciar. Eclesiastes 3, 11. Podemos ler? Vocês estão aqui, gente? Vocês estão aqui? Podemos ler então? Eclesiastes capítulo 3, verso 11, diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Feche seus olhos e peça nesse momento para que o Espírito Santo fale ao seu coração através da palavra. Senhor, nesse momento nós entregamos a Ti o nosso coração para que a Tua palavra seja ministrada, Senhor. Oramos por espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem o Senhor é. Nós desejamos nessa hora, Senhor, ouvir a Tua voz. O Senhor, ó Pai, é o nosso Pai e fala com os filhos de maneira que somente o Senhor pode falar. Nessa noite nós oramos para que a gente consiga, Senhor, ouvir a Tua voz falar claramente, a Tua voz falar, Senhor, suavemente, a Tua voz falar poderosamente no nosso coração. Senhor, nos ajuda nessa hora, nos ilumina os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa ver a Sua glória, para que a gente possa Te conhecer, Senhor. Te conhecer não somente de ouvir falar, mas que os nossos olhos possam Te ver, Senhor. Nós queremos Te conhecer, de andar com o Senhor, e nessa hora nós Te pedimos que o Senhor nos conceda a Tua palavra. Fala, Senhor, poderosamente através da Sua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus, repreende nessa hora o ladrão da Tua palavra. Repreende nessa hora tudo aquilo que nos distrai, Senhor, tudo aquilo que vem para tentar nos roubar desse momento. Que o Senhor repreenda todo o mal e que nós possamos ouvir e compreender aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Pode se assentar. Aqui, nessa palavra de Eclesiastes 3, 11, vai nos dizer um pouco a respeito daquilo que o Senhor é e também daquilo que o Senhor faz. E nós vamos falar aqui hoje a respeito do meu tempo versus o tempo de Deus, ou seja, o tempo de Deus e o nosso tempo. E quando nós começamos a meditar nesse assunto, buscar na palavra de Deus a respeito desse assunto, a palavra de Deus ela fala muita coisa a respeito de tempo. Toda vez que eu vou ministrar aqui para vocês, para os jovens, é incrível. É sempre eu vou para preparar algo e entendo às vezes que vai ser mais simples preparar, e sempre Deus me leva mais profundamente. Sempre Deus me leva mais fundo, e sempre eu acho que às vezes eu vou gastar poucas horas ali para fazer algo,
né, junto com Deus para entender aquilo que Deus está querendo comunicar. E aí Deus sempre leva mais fundo. Da outra vez que eu vim ministrar para vocês a respeito da vida diária com Deus, foi a mesma situação, foi a mesma coisa. Eu pensava que ia ser uma questão mais simples, e Deus levou muito profundo, tanto que virou até um curso, praticamente virou um curso que a gente ministramos para a liderança aqui dos jovens e ministramos lá para os professores da escola bíblica. E aí eu começo a entender que o que Deus está querendo fazer, e o que Deus na verdade Ele já está fazendo, é que Deus ele quer que vocês se aprofundem, Ele quer que vocês realmente fundamentem a vida de vocês. Deus está chamando realmente vocês para ir fundo. É como se o entendimento que eu tenho, olhando para vocês aqui agora, e o dia que eu passei hoje, buscando de Deus, entender, buscando uma palavra, para que eu pudesse trazer aqui, para que eu pudesse estar aqui e compartilhar com vocês, eu comecei a entender isso. Deus, Ele está realmente desejando que vocês, que todos vocês que estão aqui, que todos nós, e eu estou incluído nisso também, que a gente não se contente com a superficialidade, que a gente não contente em conhecer Deus de ouvir falar, que a gente não se contente em conhecer Deus pelo que as outras pessoas dizem sobre Deus. É lógico que na nossa vida com Deus, na nossa jornada, muitas vezes Deus vai usar muitas pessoas para nos fazer conhecer mais sobre Ele. Na minha trajetória, na minha jornada, desde jovem, quando eu cheguei aqui com 18 anos nessa igreja, Deus usou várias pessoas. Deus me cercou, na verdade, de várias pessoas, e essas pessoas, elas me ajudaram muito a conhecer Deus. Porém, esse é um tipo de maneira que a gente pode conhecer Deus, através de ouvir falar, através de outras pessoas. Mas existe uma maneira diferente, uma outra maneira de conhecer Deus, e essa maneira é conhecer Deus pessoalmente. Essa maneira é conhecer Deus, dos seus olhos conseguir ver Ele, os seus ouvidos conseguir ouvir Ele, o seu coração conseguir realmente sentir Ele. Então existe uma maneira que eu conheço Deus de forma coletiva, no meio da multidão, no meio do povo, no meio dos jovens. Existe essa maneira é válida. E hoje, nessa noite aqui, nós estamos aqui dessa forma, né? Estamos aqui juntos, e a nossa busca aqui é por mais de Deus, a nossa busca é para que a gente possa de alguma maneira receber mais de Deus, conhecer mais de Deus, e isso é válido, mas existe uma outra coisa, uma outra maneira, e eu entendo no Espírito Santo, nessa noite aqui, enquanto durante esse dia eu estava preparando a palavra, eu estava, buscando ali de Deus, eu entendi isso claramente. Com vocês aqui, Deus está nesse exato momento desejando e chamando vocês para que vocês possam ir fundo, para que vocês possam fundamentar a vida de vocês, no sentido de, pessoalmente, vocês durante os dias, não só quando vocês estão reunidos com outras pessoas, com outros jovens, com outros, em outros contextos, mas que vocês pessoalmente se empenhem, se dediquem, busquem a conhecer esse Deus, como eu falei aqui, pessoalmente, porque essa é a única maneira que vocês vão conseguir permanecer na presença dele. É a única maneira, porque assim, nós podemos, como eu falei com vocês aqui, aprender, ouvir Deus, conhecer Deus através do que outras pessoas falam pra gente, através de uma pregação, através de um livro, através de tantas coisas, mas de fato, de verdade, sabe o que vai te sustentar no dia mau, no dia em que a adversidade, que a tentação, a provação, ela vem no seu encontro? O que vai fazer você conseguir permanecer firme e não dar um passo para trás é o conhecimento pessoal que você tem de Deus. Se você ficar só com o que você ouviu, isso não vai ser suficiente. Na hora que vier a situação difícil, e ela vem sobre todos nós, o dia mau ele chega para todos nós, de repente. E quando esse dia mau chega, essa hora chega, se você não conhecer Deus pessoalmente, você não vai conseguir permanecer. Você vai voltar para trás, você vai se desviar, você vai olhar para o
vai se distrair e daqui a pouco você não está mais aqui. Você não vai estar mais na presença de Deus. Então a única maneira, se você está conhecendo esse Deus, eu te encorajo e entendo no Espírito Santo nessa noite, que Deus está chamando todos vocês aqui e todos nós para realmente conhecer Ele pessoalmente, poder fundamentar a vida, sabe, nessa verdade. Isso é um fundamento inabalável. Aconteça o que acontecer, passe o que passar, venha o que vier, não importa. Você vai ter condições de permanecer, porque você conhece Deus. Você sabe quem Ele é e, como consequência disso, você sabe quem você é. E cada vez mais você vai crescendo nessa verdade. E você vai se fortalecendo, você vai crescendo e você vai cada vez mais se tornando alguém mais parecido com Jesus e alguém que consegue permanecer diante de qualquer situação, diante de qualquer proposta, diante de qualquer tentação, diante de qualquer afronta, diante de qualquer coisa, você consegue, tem condições de permanecer. Amém? Eu senti isso poderosamente no meu coração esse dia. Deus está chamando vocês para ir mais fundo. Saia da superficialidade. Não aceite conhecer esse Deus e andar na presença dele de maneira superficial. Eu vou ser bem sincero com vocês. Vocês vão perder o tempo de vocês. Eu estou sendo bem assim, bem sincero com vocês. Se vocês não ir para esse nível de relacionamento que eu estou falando aqui, estar aqui hoje é uma perca de tempo. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa mais produtiva. Vocês entendem? Então, se você não estiver aqui, sabe, com essa intenção, com esse desejo, se você não guardar isso no seu coração e não exercitar, eu vou ser bem sincero, estar aqui é uma perda de tempo. Porque daqui a pouco alguma coisa vai acontecer e você pode facilmente, simplesmente se deixar ir. Porque você não está aprofundado nessa verdade. Então Deus está chamando todos nós aqui nessa noite para se aprofundar. O tempo de Deus, ele é algo que lhe pertence exclusivamente. Quando a gente fala sobre o tempo de Deus, nós estamos falando de algo que pertence a Deus exclusivamente. Já o nosso tempo, a gente chama de nosso, né? Nosso tempo. Só que na verdade nós vamos descobrir aqui que o nosso tempo que a gente acha que é nosso, entre parênteses, ele é o nosso tempo, porque na verdade ele também pertence a Deus. Existe o tempo de Deus, que nós sabemos, e esse tempo é exclusivo de Deus, é exclusivo dele. E existe o nosso tempo que nós chamamos de nosso. Só que nós vamos entender que até esse nosso tempo, ele não é nosso, de uma maneira exclusiva. Esse tempo que a gente chama de nosso, ele também pertence a Deus. Então, nesse tempo que a gente chama de nosso, é como se Deus ele nos desse uma previsibilidade. Ele permite que a gente tenha autonomia e ele permite que esse tempo ele seja previsível. Esse tempo que é nosso, que é o tempo que se conta nos minutos, nas horas, nos dias, nos meses e nos anos, Deus nos dá uma certa autonomia. Ele deixa a gente fazer as coisas que a gente deseja, que a gente planeja, enfim, uma série de coisas. Porém, esse tempo ele também, de alguma forma soberano, ele pertence a Deus. E hoje aqui, através dessa palavra, nosso objetivo é compreender a relação desses tempos. Esse tempo que nós chamamos de nosso, esse tempo que é nosso, e o tempo que é exclusivo de Deus. Então nós vamos aqui olhar para a palavra de Deus e entender o que nas Escrituras, né, a palavra de Deus vai falar sobre esse assunto. A Bíblia vai falar muito mesmo sobre tempo. E vai mostrar em alguns momentos esse tempo que é exclusivo de Deus e esse tempo que é nosso, que nós chamamos de nosso. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 21, versículo 2, vai dizer que Sara, ela concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Olha só, Gênesis 21, 2, Sara concebe um filho a Abraão, e ele já era idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Vocês conhecem a história, vocês já sabem o
que a história diz, né? Ela era estéril, ela não podia ter filhos. Aqui no caso Abraão já idoso, ou seja, não tinha condições de ter filho. Tanto que quando o anjo de Deus fala, olha, daqui praticamente um ano, exatamente nesse tempo, o Senhor vai te conceder um filho. A palavra de Deus vai dizer que Sara, ela dá risada, porque não faz sentido o que esse anjo está falando. E Deus fala para ela assim, por que você está rindo, né? O anjo vai falar assim, por que você está rindo? E ela nega, não, eu não ri, não, riu sim. Mas por que ela riu? Porque praticamente impossível acontecer aquilo. Como que ela ia ter um filho sendo estéril, tentou a vida inteira ter esse filho e não teve? Como que ela vai ter agora numa situação que não tem condições, biologicamente falando, né? Não tem condições. E a palavra de Deus vai falar assim, que no tempo que Deus tinha marcado, ela teve esse filho. Então Deus, o que nós aprendemos com isso? Que Deus, em sua soberania, Ele estabelece o tempo certo em que algo prometido seja de fato concebido. Então Deus, em sua sabedoria e em sua soberania, Ele estabelece o tempo certo, Ele marca o tempo certo para que algo que Ele prometeu seja concedido e aconteça de fato. Ele, com a exclusiva autoridade que Ele tem e soberania, Ele marca aquele tempo certo e Ele vai fazer acontecer aquilo que Ele falou que ia acontecer no tempo certo. Uma coisa que a gente precisa saber a respeito de Deus é como diz a palavra assim, ó, acaso há alguma coisa que seja extraordinária demais para Deus? Acaso há alguma coisa que seja difícil demais para Deus? Para Deus não haverá impossíveis diante de todas as promessas que Deus tem. A gente precisa entender que não tem uma impossibilidade. Se Deus ele falou, se Deus ele marcou uma data, se Deus ele determinou que algo vai acontecer, você precisa entender que não existe nada e absolutamente ninguém que pode se opor e conseguir parar isso. Não tem como, é impossível. Deus, em sua soberania e autoridade, quando Ele marca uma data, quando Ele marca um evento, quando Ele marca uma situação, vai acontecer, porque não existe possibilidade. A palavra fala que quem é que vai se opor contra Deus? Quem é que tem capacidade suficiente de se opor? Quem é que pode conseguir, né, se opor diante de Deus? Não existe ninguém que possa fazer isso. Então, quando Deus ele marca algo e Ele diz que vai acontecer, exatamente do jeito que Ele falou, vai acontecer. Pode ser que nós, olhando para o nosso tempo, olhando para os nossos dias, olhando para os nossos meses, olhando para o ano, para os anos que têm se passado em várias situações, a gente olha e tem, lógico, olhando para a nossa realidade, a gente olha e fala, mas não tem condições. A gente desacredita, a gente fala, não tem, porque a gente está olhando para quem? Para a gente. E quando a gente olha para a gente, o que a gente vê? Na maioria das vezes, a gente vai ver as nossas limitações, a gente vai ver as nossas dificuldades, a gente vai ver os desafios enormes que a gente tem, e a gente olha e fala, não tem como, não dá. Agora entenda, Deus, em seu tempo, Ele marca as coisas, Ele estabelece algo que foi prometido, e de fato vai ser concedido, vai acontecer, porque assim Ele disse que não há ninguém que possa conseguir paralisar Ele. Como diz a palavra, agindo Deus, quem é que vai impedir? Quem que pode se colocar para impedir? Ninguém. Às vezes a gente acha, né, que Deus e o diabo e o nosso inimigo lutam de igual para igual, não é verdade? Às vezes as pessoas que não conhecem Deus, elas têm essa visão. Eu já vi imagens, né, tá lá Jesus tirando uma queda de braço com o diabo. Não sei se vocês já viram essa imagem. Jesus como tirando uma queda de braço com o diabo. Gente, isso não é verdade. A palavra de Deus diz assim que quando houve guerra no céu, quando houve briga no céu, quando houve uma rebelião no céu, a palavra de Deus não diz que foi Deus que foi lá e foi expulsar o diabo, não diz que foi Jesus que foi lá expulsar o diabo, não foi também o Espírito Santo ir lá expulsar o diabo, não foi eles que foram guerrear. Sabe o que Deus fez?
Deus falou assim, ó, Arcanjo Miguel, vai lá e lidera, e expulsa, e comanda essa guerra aí. Não é? Vocês entendem? Deus não está competindo de igual para igual, Deus não se mede à força. Deus é infinitamente maior do que o nosso adversário. E a palavra fala assim que Miguel, o arcanjo Miguel, o príncipe de Israel, ele, juntamente com os outros anjos, expulsaram, guerrearam contra Satanás e os outros demais anjos que se rebelaram e atentaram, né, contra o trono de Deus. Não foi nem Deus, não foi Jesus, não foi o Espírito Santo. Então Deus não está tirando uma queda de braço com o inimigo como se fosse de igual para igual. Não. Deus, ele simplesmente está, né, muito superior a isso, e a gente precisa compreender essa verdade, porque aí a gente passa a confiar em Deus e entender que o máximo que o inimigo vai fazer é tentar se opor, tentar, sabe, se colocar para tentar atrapalhar, para tentar fazer, mas até o inimigo, ele é um servo de Deus. Vocês sabiam que até o diabo, ele é um servo de Deus? Alguém disse assim que o diabo, ele é como um cão raivoso na coleira de Deus. Sabe quando se passa aquele cachorro que está na coleira, só que vai até onde o dono deixa ir? Então, o diabo, ele não está competindo de igual para igual com Deus. As trevas não competem igual com a luz. Quando a luz chega, as trevas simplesmente se dissipam, elas vão embora rapidamente, porque não tem competição, não é de igual para igual. Agora, as trevas, elas se opõem, elas vão trabalhar contra, vai tentar a gente, vai fazer uma série de coisas para tentar, de alguma forma, atrapalhar, mas não consegue impedir. Vocês entendem? Não consegue impedir aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus falou que Ele vai fazer, não tem como se opor, vai acontecer. Romanos capítulo 9, versículo 9, diz assim, ó, pois foi assim que a promessa foi declarada, no tempo certo, virei novamente e Sara dará à luz um filho. Ó, em Gênesis disse assim, ó, no tempo que Deus tinha marcado. Agora aqui em Romanos diz no tempo certo. No tempo certo, Deus, né, concedeu, no tempo certo, virei novamente e Sara dará à luz um filho, e exatamente foi assim que aconteceu. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, a Escritura vai dizer assim, ó, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Lembra que eu falei aqui da questão do arcanjo Miguel, que nem foi Deus que foi lá brigar com o diabo? Sabe o que significa o nome Miguel? O nome Miguel significa quem ousa ser como o Senhor. E Miguel, ele é o príncipe de Israel, ele é o arcanjo responsável principalmente por Israel, e o próprio nome dele revela o trabalho que ele tem, que é se colocar contra aqueles que estão ousando ser como o Senhor. Então, olha só o que diz aqui essa palavra de 1 Timóteo 6,15, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo, a promessa que ele fez. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há ninguém que possa se comparar com o Senhor. Quem é como o Senhor? Não há ninguém que possa se comparar com o Senhor. Amém? Em Gênesis 49, verso 1, diz assim, ó, mais tarde Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou, achegai-vos à minha volta e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Aqui tem um entendimento muito importante, que tempos vindouros são tempos exclusivamente de Deus. Lembra que eu falei que o tempo de Deus é exclusivamente de Deus? E esse tempo vindouro, ou seja, esse tempo futuro, quando a Bíblia fala muito sobre tempo futuro, ou sobre coisas que vão acontecer lá no futuro, Deus fala assim, ó, quem é como eu, o Senhor, que desde a antiguidade, desde o passado, eu vou falando todas as coisas que vão acontecer no futuro. Quando Deus está mostrando para Israel que não faz nenhum sentido Israel ter outros deuses,
Porque na verdade esses outros deuses que Israel tem são deuses falsificados, são deuses com D minúsculo, deuses falsos. E aí Deus várias vezes está confrontando Israel, falando assim, ó, não faz sentido, não tenham outros deuses diante de mim, porque esses outros deuses, eles parecem que são Deus, mas na verdade eles não são. Eles são deuses falsificados, eles são deuses com D minúsculo e que vão desviar vocês da minha presença. E aí Deus começa a falar várias coisas, e aí Deus começa a falar assim, ó, que Deus de vocês pode fazer isso? Que Deus que anuncia lá na antiguidade, lá no princípio, aquilo que vai acontecer no fim. E diz o Senhor, somente Ele pode fazer essas coisas. Então esses tempos vindouros, mostra que no sentido, Deus ele conhece de antemão, plenamente, tudo que vai acontecer no futuro, e às vezes esse conhecimento prévio é anunciado e compartilhado com a gente, às vezes. Então Deus, ele tem exclusividade e ele sabe o que vai acontecer no futuro. E às vezes ele vai compartilhar e ele vai comunicar com a gente aquilo que vai acontecer no futuro. Às vezes, nem sempre. Tem um texto aqui, eu acredito que eu vou ler ele com vocês, que ele resume essa verdade. Deus nos dá a capacidade de conhecer algumas de suas obras, Deus nos dá a capacidade de entender algumas coisas que Ele faz, mas não todas. Isso a gente precisa entender, porque às vezes a gente quer entender tudo, né? Quer saber de tudo, e Deus não nos permite, a gente não tem na verdade nem capacidade para saber de tudo, a gente não tem estrutura para conhecer tudo. A Bíblia fala assim que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente sofre. Quanto mais eu conheço, mais... Teve um dia que eu descobri isso, eu falei, vou parar de estudar. De verdade. Sério, gente, eu falei, vou parar de estudar. Porque eu falei assim, quanto mais eu souber, mais ferrado eu estou, porque eu vou sofrer mais, e eu vou ser mais responsabilizado, eu vou ser mais cobrado. Na palavra de Deus, quanto mais eu souber, mais responsabilidade eu tenho de viver o que eu sei. E Deus vai me cobrar de acordo com aquilo que eu sei, com aquilo que eu já sei. Ele não vai me cobrar daquilo que eu não sei, daquilo que eu sou ignorante, vai me cobrar daquilo que eu já sei. Aí teve um dia que de verdade eu estava estudando, preparando uma palavra, eu falei assim, vou parar de estudar, acho que é melhor. Aí eu descobri que parar também não tem como, não tem jeito de parar. Se parar é pior também, não tem mais volta. Eu já preguei isso para vocês, não tem mais volta. Uma vez que você falou sim para Deus, não tem como você voltar mais para trás. Aquele que coloca a mão lá no arado, não tem mais como, você não pode mais voltar para trás, não tem mais essa possibilidade. Eu não entendo alguém que fica cogitando que pode voltar para trás. Para mim nunca teve essa possibilidade, para você também não tem, você não tem opção de voltar para trás. Se você disse sim para o Senhor, já era. Se você voltar para trás, você vai, padecer muito. Então não tem essa possibilidade. E aí teve um dia que eu entendi, eu falei, meu Deus, eu estou no fogo cruzado. Se eu avançar e conhecer mais, eu sofro mais e vou ter mais responsabilidade. Mas se eu voltar para trás e parar também, então não tem outra opção, eu tenho que continuar avançando. Eu não posso dar um passo para trás, eu vou avançar. Então, nós precisamos compreender essas coisas aqui. Êxodo capítulo 9, versículo 5, vai dizer assim, Yahvé determinou um tempo para executar esse sinal, dizendo, amanhã Yahvé fará isso em todo o território egípcio. O tempo de Deus, ele é o período exato em que ele determina realizar suas obras. Mais uma vez aqui está falando, Deus, Yahvé, determinou um tempo para executar esse sinal. Conforme a gente vem falando aqui, Deus ele marca um tempo, ele estabelece um propósito e ele vai fazer acontecer exatamente conforme ele determinou. Levítico capítulo 23, verso 4 diz assim, estas pois são as solenidades de Yahvé, as santas assembleias, as quais proclamareis no devido tempo. E aqui nós entendemos que assim, o tempo de Deus é o tempo devido, é o tempo correto, é o tempo justo dele fazer o que ele deseja fazer.
Nós vamos encontrar na Bíblia várias menções dessa questão de devido tempo, no tempo certo, no devido tempo. Esse é o tempo de Deus, conforme a palavra diz. Então, a respeito do tempo de Deus, nós vamos encontrar nas Escrituras as seguintes expressões: tempo certo, tempo designado, tempo estipulado, tempo determinado, tempo oportuno, tempo apropriado, tempo favorável. Este é o tempo de Deus quando se fala sobre o tempo de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 36, vai dizer assim, ó: o rei Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por toda a nação, e tudo em tão pouco tempo. É interessante essa palavra aqui, porque assim, ó, o tempo de Deus, e essa é uma verdade para você guardar no seu coração, é uma das coisas que o Espírito Santo falou para mim claramente, e é para que você possa guardar no seu coração. O tempo de Deus, ele é surpreendente. Esse tempo que nós estamos falando aqui, que é o tempo favorável, é o tempo apropriado, é o tempo certo de Deus fazer algo na sua vida. É aquele tempo que Deus, é aquela janela de oportunidade que Deus, ele vai fazer algo, ele está fazendo algo na sua vida. Esse tempo de Deus, quando ele, sabe, se encontra com o nosso tempo aqui, quando ele se encontra com a nossa realidade, ele é surpreendente. Aqui nessa palavra fala assim que o rei Ezequias e todo o povo, eles estavam ali se alegrando, se regozijando em toda a nação, porque Deus estava fazendo coisas em tão pouco tempo, tão rápido. E tem uma frase que eu ouvi esses tempos atrás, assim, que eu falei, meu Deus, faz muito sentido, e guardei ela no meu coração. Presta muita atenção nisso. Deus, ele leva muito tempo para fazer algo de repente. Deus leva muito tempo para fazer algo de repente. Para quem está de fora, parece que foi de repente. Para quem está inserido no processo de Deus, sabe que Deus, ó, há muito tempo está trabalhando em você. Há muito tempo está te ensinando. Há muito tempo está te fortalecendo. Há muito tempo está falando sobre aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Aí quando você está esquecendo, às vezes Deus vai lá e te lembra. Quando você está desanimando, Deus vai lá e usa alguém para confirmar, para te lembrar, para que você possa permanecer. E é surpreendente, às vezes a gente não espera, a gente não sabe qual é o momento que Deus vai intervir de maneira sobrenatural, de maneira favorável, e fazer algo que Ele falou que Ele iria fazer. A gente não sabe. Então, o tempo de Deus, uma das manifestações é que Ele é surpreendente. Você está ali vivendo a sua vida comum, a sua vida cotidiana, a sua vida diária, como se tudo estivesse correndo da maneira mais natural possível, e de repente Deus vai fazer cumprir naquilo que Ele determinou, naquilo que Ele marcou, no momento certo, no tempo oportuno, na hora exata, Ele vem e faz. E é surpreendente, como nós vimos aqui. O povo ficou assim, ó, em tão pouco tempo. E às vezes você levou assim, ó, uma vida inteira se preparando. O exemplo de Jesus. Se prepara 30 anos para viver 3 de ministério. Vocês entendem? Olha isso. Se prepara 30 anos para viver em tão pouco tempo todo o ministério. Então, às vezes, você leva uma vida, você vai levando um tempo tão longo ali, para que, às vezes, em tão pouco tempo, Deus manifeste aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está, sabe, aquilo que Ele já determinou sobre a sua vida. Então, o tempo de Deus, ele é surpreendente. Olha só o que diz Jó, capítulo 24, versículo 1, diz assim, ó, Jó falando: porque o Todo-Poderoso não estabelece um tempo de julgamento geral sobre a terra. Jó estava muito, sabe, muito aflito, muito angustiado, passando por toda aquela situação que nós sabemos que ele passou. Uma das pessoas mais provadas num nível mais absurdo que um ser humano poderia ser provado, Jó foi. E diante dessa provação ele diz assim, por que o Todo-Poderoso não estabelece um tempo de julgamento geral sobre a terra? E por que, olha só isso, e por que os que o conhecem, as pessoas que conhecem ele,
sabem quando esse dia chegará. Jó, ele fez um questionamento, um desabafo. Por que o Deus Todo-Poderoso não marca um dia que ele vai julgar todo mundo? Que ele vai julgar a terra inteira? Que ele vai fazer o juízo dele vir mesmo sobre toda a maldade? Por que ele não marca um dia? Ou se ele marca esse dia, então por que nós que conhecemos ele não sabemos qual é esse dia? Jó faz esse questionamento. E é interessante porque o nosso Deus, ele já estabeleceu um tempo de julgamento geral sobre a terra. Deus já estabeleceu. Vocês leem as Escrituras, vocês sabem que a Bíblia fala sobre o dia do Senhor. Em vários momentos, desde lá de trás, do princípio até Apocalipse, vai falar sobre o dia da vingança, o dia do Senhor. É o dia que Deus vai julgar. Deus já marcou esse dia. É um dia que Deus vai executar um julgamento geral sobre a terra. Deus já marcou esse dia. Só que o questionamento de Jó, ele faz muito sentido. Por que os que te conhecem, Deus, não sabem esse dia? Aí volta naquilo que eu falei para vocês. Lembra que o tempo de Deus, ele é exclusivo de Deus? Algumas coisas ele pode comunicar e compartilhar com a gente, outras coisas não. Lembra quando os discípulos estavam tentando descobrir quando seria o dia, quando seria a hora que as coisas iriam acontecer? E aí o Senhor disse para eles que não competia a eles saber o dia, nem a hora e tudo mais. Nós vamos ler aqui. Então nós entendemos assim, ó, que nós que o conhecemos de fato, a gente não sabe o dia nem a hora exata desse juízo. Mas previamente, ele já nos deixou muitos avisos e muitos sinais para que a gente pudesse reconhecer, discernir e estar preparado para este tempo. Nós acreditamos que nós estamos nos últimos dias, talvez a última geração. Os sinais, os avisos nos fazem entender, apesar de que os apóstolos lá nos dias de Jesus, quando logo Jesus ressuscitou, eles já consideravam, a partir do momento que Jesus ressuscitou, eles já consideravam que já eram os últimos dias, que aquela já era a última hora. Então você imagina depois de 2000 anos, se a gente está mais perto dessa última hora ou não. Pode ser que seja a nossa geração, pode ser que tenha mais um, não sei, mas nós estamos muito perto desse período que Jó perguntou. Por que você não marca um dia, Deus, e julga todo mundo? Deus já marcou esse dia. E ele vai julgar. Mas ele não nos deu a conhecer. Olha só o que diz em Atos, capítulo 1, versículo 7. Ele, Deus, lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Não compete a nós, a vocês, saber as épocas, e não é necessário, né? Não é tanto saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Pertence só a Ele. É exclusivo dele. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5:1. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. Não é necessário escrever para vocês. Olha só, os apóstolos dizendo à igreja, né, o Espírito Santo dizendo assim, ó, sobre as épocas e sobre os tempos, não é necessário que eu vos escreva. Não foi necessário nos escrever sobre a exclusividade do tempo de Deus, porque esse assunto agora não nos compete saber. Sabe o que ele nos chama agora? E hoje é para crer somente, é para confiar. Uma outra coisa que Deus claramente, através dessa palavra, hoje durante o dia o Espírito Santo ministrou meu coração, e é uma das coisas que Deus quer que você saia daqui nessa noite. Se você sair daqui nessa noite com isso no seu coração, isso você já recebeu a mensagem. Nesse sentido aqui, Ele nos chama hoje a crer somente. As épocas, os tempos, os eventos que Deus vai executar, Ele já determinou, Ele já marcou, eles vão acontecer. Mas Deus, por sua exclusiva autoridade, não achou necessário nos escrever sobre isso. Não nos achou necessário explicar detalhadamente tudo o que vai acontecer. Sabe o que a gente gostaria? A gente gostaria que tudo fosse sobre a nossa vida,
exatamente tudo fosse revelado para a gente. Não é verdade? A gente gostaria que cada fase, você gostaria de saber assim, cara, daqui 3 anos, daqui 5 anos, como é que vai estar a minha vida? Aí você gostaria que Deus te falasse agora, né? Tudo que seria sobre a sua vida. Mas Deus não pode fazer isso. Por causa da sua sabedoria, Ele não pode fazer isso. Deus é muito sábio, gente. Se Deus nos mostrasse, nos contasse todas as coisas sobre a nossa vida, uma que a gente não tem estrutura para isso. Um dia Jesus falou assim, eu queria falar tanta coisa para vocês, eu queria ensinar tanta coisa, mas vocês não estão preparados para ouvir, vocês não estão preparados para receber. Aí sabe o que Deus faz com a gente? Deus dá um vislumbre, tipo assim, Ele mostra um pouquinho do que Ele vai fazer na nossa vida. Ele mostra um pouquinho do futuro, um pouquinho daquilo que Ele vai fazer, para que você creia hoje e agora, e por fé, você caminhe na dependência dEle. Provavelmente, se Deus revelasse tudo e mostrasse todas as coisas que vão acontecer na nossa vida, a gente não dependeria dEle. A gente iria sair fazendo as coisas por nós mesmos. Já sei, né? Na nossa arrogância, na nossa sabedoria, a gente iria sair fazendo acontecer um monte de coisa e atrapalhar tudo. Embora a gente continue tentando fazer isso às vezes, né? Querendo fazer do nosso jeito. E o Senhor não nos deixa saber para que a gente fique em um lugar de fé, em um lugar de confiança, em um lugar de dependência. Se Ele quisesse que a gente soubesse dos detalhes e dos mistérios que não foi revelado, Ele nos faria conhecer, mas não foi isso. Então lembra que eu falei, algumas coisas Deus vai nos fazer conhecer porque é importante e é preciso. Então sobre o meu futuro, Deus tem falado algumas coisas comigo. Deus tem usado algumas pessoas para falar comigo sobre algumas coisas que estão diante de mim. Algumas coisas que eu vou viver. Deus está falando comigo. Lembra que eu falei assim, ó, lá no começo da mensagem, existem duas maneiras, no mínimo, de você conhecer Deus. Uma maneira é com as pessoas, na igreja, em unidade, outras pessoas sendo usadas para falar com a gente, pregação, igual nós estamos fazendo aqui hoje. Você está conhecendo coisas a respeito de Deus. Você está ouvindo coisas sobre Deus. Legal, essa é uma maneira. Só que existe uma outra maneira, e essa é a maneira que Deus está chamando vocês, principalmente nessa noite, para conhecer Ele pessoalmente, de ouvir falar. E aí sabe o que acontece? Isso é feito lá no secreto. Isso é feito lá naquele lugar onde só você e Deus está. Não tem ninguém, é só você e Ele. É nesse lugar que você vai ouvir Deus falar coisas com você, que são coisas que Deus tem para a sua vida. E sabe o que acontece quando você chega aqui, quando você está no meio das pessoas, do povo de Deus? Deus vai usar outras pessoas para confirmar aquilo que Ele falou com você no seu quarto. Aquilo que Deus, se você estiver no seu quarto, se você estiver cultivando o secreto, sabe o que vai acontecer? Você vai estar ouvindo Deus falar com você pessoalmente. Deus vai revelar para você as coisas que Ele tem na sua vida. Lembra que eu falei? Ele não vai mostrar tudo, mas Ele vai dar um vislumbre. Ele vai deixar você ver algumas coisas. Você vai ficar pirado. Você vai falar, meu Deus, Deus tem isso para a minha vida, Jesus, mas eu não dou conta, como que eu vou viver isso aí? Impossível, não tem como viver. Eu olhava para a minha vida na idade de vocês assim, gente, falava, meu Deus, como que eu vou casar? Não tem condições. Meu Deus, como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou fazer dinheiro? Não tem condições. Todos esses dilemas que vocês estão hoje, será que eu vou encontrar uma pessoa ideal para mim e tudo mais? Como que vai ser minha vida daqui não sei quanto tempo? É a angústia, né, de todos os jovens, de todo mundo. E eu passei por isso, com a ajuda do Espírito Santo, graças a Deus. E vocês também vão passar. E o que eu estou vivendo hoje, eu jamais imaginava. Deus mostrou algumas coisas, aí eu dava até uma risada, igual Sara. Tipo, tá bom, que jeito que isso aí vai acontecer na minha vida? Só que hoje eu estou vivendo coisas que, se me contassem em detalhes lá atrás, que eu viveria hoje, eu falaria impossível. Não tem como. Só que no tempo de Deus, na exclusiva autoridade do Pai, já foi marcado, foi determinado. Vai viver, não tem como. Você só não vai viver se você abandonar, se você sair fora. Mas se você ficar, você vai viver, não tem como não viver. E é Deus que vai fazer. E Deus faz de uma maneira que você não consegue nem explicar como que foi direito.
Você fala um pouco, mas você não consegue explicar nos detalhes como vai ser. E é assim que ele faz. Então a gente precisa compreender essas coisas. Em Atos 17, 26, diz assim, ó, de um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Ou seja, Deus em sua soberania e sabedoria, antecipadamente já determinou as épocas, ou seja, os tempos distintos sobre a humanidade. Em Eclesiastes 3:1 diz, para todas as realizações, olha isso, para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Então assim, ó, tempo para Deus está associado significativamente com propósito. Tempo para Deus, tempos para Deus está associado com propósitos. E agora, eu quero falar com vocês um pouquinho aqui a respeito do nosso tempo. Eu falei do tempo de Deus. Vocês conseguiram entender? Pelo menos uma coisa? Pelo menos uma dessas que eu falei. Se você entender uma coisa, para mim já consegui cumprir o propósito dessa noite. Se você entender uma dessas coisas que eu falei, guardar no seu coração a respeito do tempo de Deus, eu já cumpri minha missão aqui hoje. Agora vamos compreender um pouquinho sobre o nosso tempo. Nós falamos sobre o tempo de Deus, agora vamos ver o que Deus fala sobre o nosso tempo. Lembra que eu falei no começo? O tempo que nós chamamos de nosso, na verdade, não é nosso. Porque todas as coisas pertencem a Deus. Então, até o tempo que a gente fala que é nosso, não é nosso. Você sabia que seus minutos, suas horas, os seus dias, os seus meses e os seus anos não são seus? Você fala, a vida é minha, eu vou fazer o que eu quiser, eu não estou nem aí. Quem falou para você isso? Até os minutos, os dias, as horas, os meses, os anos que você fala que é meu. Não é? É de Deus, foi Ele que te deu, você não tem nada. Eu não tenho nada. Lembra o que Jó falou no tempo de maior provação dele? Eu saí pelado da minha mãe, do ventre. Eu saí pelado. E eu vou voltar da mesma forma. Tipo, eu não tenho nada, eu não trouxe nada, eu não vou levar nada, eu não tenho nada. Entende? Então vamos compreender um pouquinho a respeito do nosso tempo. Eu já chamo até aqui o Ministério de Louvor para vir aqui. O nosso tempo, Gênesis 25, 24, vai dizer assim, ó, quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Olha que interessante, o tempo de dar à luz é conhecido por nós e temos uma certa previsão e autonomia sobre ele, né? Por exemplo, então, nós sabemos que a gestação ela vai durar ali provavelmente por 9 meses, né? Pode ser que antecipe um pouco, existe um tempo prévio ali, a gente já tem uma previsibilidade sobre isso. E é interessante porque, por exemplo, no tempo exclusivo de Deus, nós não temos previsão e nem autonomia. Lembra que eu falei do tempo exclusivo de Deus? Nesse tempo exclusivo de Deus, nós não temos previsão, nós não conseguimos prever as coisas. E nós não conseguimos também ter autonomia. Tipo, é Deus que vai fazer e Ele vai fazer na hora que Ele quiser fazer. E você vai simplesmente viver o que Ele tem para você. Agora, no tempo que é nosso, que Deus nos deu, nós temos uma certa previsão e uma autonomia. Então, o que nós podemos ter, né, dentro dessa realidade do tempo exclusivo de Deus, é fé para acreditar e vivenciar as promessas, porque nós não temos essa previsão e essa autonomia. Agora, olha só, que interessante. Eu vou ler 3 textos aqui que vai mostrar para você que o tempo que chamamos de nosso não é nosso, ele é de Deus. Então, vamos lá, ó, Gênesis 30, 14. Diz assim, ó, tendo chegado, vou ler só a primeira parte, tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, tendo chegado o tempo da ceifa do trigo. Agora Gênesis 31, 10. Ora, aconteceu que no tempo em que os animais entram no cio, olha só, e agora Levítico 15, 5. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal, então, ó, desde a palavra que eu li aqui de Gênesis 25, 24, quando fala de chegou o tempo de dar à luz, a gestação, o tempo da colheita, na agricultura se planta, as
pessoas têm previsibilidade e autonomia e sabem o período que vai colher. Aqui no caso de quando os animais entram no cio, sabe-se o período que eles vão entrar no cio, sabe-se o período que eles vão reproduzir. A mulher tem um período de menstruação e ela sabe mais ou menos, ela tem uma previsibilidade, uma autonomia do período de menstruação que ela tem. Então, olha só, Josué 13:1 fala assim, ó, o tempo passou e Josué se tornou idoso, no sentido de que também, o tempo que Deus nos deu, a gente sabe que quanto mais a gente vai passando, a gente vai envelhecendo, vai se tornando idoso, e esse tempo ele é previsível, a gente tem autonomia, a gente está vivendo ele e tem uma certa previsibilidade. Então, o tempo que nós chamamos de nosso, é o tempo que Deus nos permite conhecer um pouco da sua programação na criação. Deus, ele programou as coisas todas são dele. Como eu falei, os nossos dias, todas as coisas são dele. Deus programou esse tempo, Deus programou todas essas coisas, Deus programou a criação, tudo Deus programou, tudo Deus fez. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos que Deus nos permite conhecer um pouco dessa programação e viver esse tempo que a gente chama de nosso. 1 Reis 2:2 diz: eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Ou seja, o nosso tempo é limitado. Já o tempo de Deus não sabe o que é limites. O nosso tempo é limitado. A gente encontra um monte de limitação. Já o tempo de Deus não sabe o que é limite. Lembra que eu falei? Não tem impedimento, não tem limitação. Se é o momento, se é a hora, Deus vai manifestar e Deus vai fazer. Eclesiastes 3:17 diz: então passei a refletir, ao justo e ao perverso Deus o julgará, porque aqui na terra há uma época apropriada para todo o propósito e um lugar para cada ação. Eclesiastes 8:6 diz: pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. A terra aqui fala sobre o nosso tempo, onde somos chamados pelos céus, que é o tempo de Deus, a agir de forma apropriada e com propósito, diante das circunstâncias desafiadoras e difíceis que surgem na nossa vida. Então isso é um pouco do nosso tempo. O nosso tempo é carregado de limitação, de desafio, de dificuldade, de tantas coisas que nós temos dificuldade de conseguir compreender, mas que Deus nos dá certa previsão, Deus nos dá certa autonomia. Este é o nosso tempo. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Se coloque de pé nesse momento. Eu gostaria que você, nesse momento, você fechasse os seus olhos e você elevasse